Vamos continuar então, pessoal? Só que eu me enganei, né? Geografia nós já acabamos. Hoje a nossa aula é de história, ok? E nós vamos começar história, mas é bem rapidinho. Vai falar sobre moradias com história, né? Vai começar a falar de como era a moradia desde os primeiros povos, ok? Então vamos lá. Então tem aí a primeira página, né? Moradias com história e depois o 2, vivendo nas cidades, ok? Essa aula de história provavelmente não vai passar de 10 minutos, ok? Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu só aqui ficar com o temporizador para eu acompanhar aqui, certo? Então vamos lá. Moradias com história. Então, tem aqui a próxima página. Gente, olha, essa, esse conteúdo não precisa ser acompanhado pelos pais por ninguém. Vocês podem só ir ouvindo o áudio e acompanhando comigo, ok? Para que a família possa ir fazer suas obrigações, cumprir com suas obrigações, tá? Vamos lá com bastante atenção, prestando atenção e ouvindo a professora sem se dispersar, ok? Então, nós vamos lá, livro Aprende Brasil, agora na página 3. Não esqueçam de colocar a data em todas as páginas. Então, vamos lá, lá em cima, aqui, ó. Moradias com história. Será que as moradias do passado eram iguais às moradias dos dias atuais? Nesse capítulo, você vai estudar exemplos de moradias que existiram no decorrer da história. Então, vamos lá. Lar, doce lar. Para que servem as moradias? Leia este poema e depois converse com seus colegas sobre as perguntas a seguir. Então, tem aí um poema, né? A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Do Vinícius de Moraes, ok? E aí tem a roda da conversa aqui embaixo. Que a casa da letra da canção era considerada muito engraçada. Não precisa responder aí. Precisa escrever, nós só vamos responder juntos. Pensa um pouquinho. E aí? Porque ela não tem as características de uma casa convencional, né? Não tinha teto, não tinha nada. Ué, se não tinha nada, como que era uma casa, né? E a pergunta número 2: que tipos de moradia existem no lugar onde você vive, onde nós vivemos? E aí, pensa um pouquinho. Nossas casas geralmente são de tijolo, com telhado, com portão, né, para a segurança das pessoas, ok? Então vamos lá, na página 4 agora, na página 4 tem um QR Code, certo? Coloquem lá o celular para ver a atividade. Coloquem a data de hoje e acompanhem comigo a leitura. Façam a leitura digital. Moradias de ontem e de hoje. As pessoas constroem moradias de acordo com o modo de vida delas e conforme os materiais disponíveis em cada lugar. No decorrer do tempo, foram criados diferentes tipos de moradias. Observe essas fotografias que mostram alguns exemplos de construções pelo mundo. Você já sonhou em ter uma casa na árvore? O povo Koroai, que vive em Nova Guiné, constrói moradias nas alturas, algumas no alto das árvores, né? Porque para eles, lá na Nova Guiné, provavelmente tem animais que invadem as casas, né? Aí depois embaixo. Que tal viver em uma ilha vulcânica, uma ilha com vulcões, né? Como nós vimos lá em Ciências. Santorini, na Grécia, é uma ilha onde existem moradias construídas em penhascos e rochedos. Além disso, na ilha há um imenso vulcão, a Grécia. Os edifícios de Saná, no Iêmen, foram construídos com tijolos de barro e capim secos, ao sol. A área externa dessas construções decorada de branco chama atenção pela beleza e riqueza de detalhes. Como seria viver em uma moradia como essa? Elas são suntuosas, né? Depois, no Japão, as casas de estilo Minka
chamam atenção pela simplicidade. Construídas por famílias camponesas, essas moradias se destacam pelos telhados longos e inclinados. Esse formato permite evitar o acúmulo de neve. Lá neva muito, né? Acumula-se gelo no telhado durante o inverno. Você consegue imaginar como seria viver em uma casa minca? E aí, você consegue? Bom, aí lá na página 5 tem até uma atividade, ok? No Brasil, atividade. No Brasil, não esqueçam de colocar a data. No Brasil existem diferentes tipos de moradia. Leia os textos a seguir e liguem as imagens de crianças ao lugar onde cada uma vive conforme as descrições dos textos. Então, vocês vão ler e vão ligar, tá? Dá uma paradinha no vídeo e já faz isso. Que depois, mais tarde, eu mando a foto para ver se vocês fizeram correto, tá? Então, tem aí, ó. Minha moradia fica sobre estacas de madeira na água. Qual será que é? Moro em uma casa feita de barro e coberta com palha. Qual será? Minha moradia fica em cima de outras moradias. Eu moro em uma casa que tem quintal, ok? Façam. Dá uma pausada no vídeo, faça, depois volte. Gente, é bem rapidinho, tá? Então, vamos lá. As mais antigas moradias do mundo. Página 6. Os primeiros seres humanos construíram diferentes tipos de moradias. A respeito desse assunto, leia as informações a seguir. Então, próxima página. Esqueci de virar a página aqui. Nas regiões próximas ao Polo Norte, os inuites construíram habitações com madeiras e pele de animais da região. Focas, ursos, renas, por exemplo. Durante as expedições de caça, por causa do frio intenso, os inuites construíam iglus, que são casas de gelo. Olha aí a casa deles. As rucas são as tradicionais moradias dos mapuches, um grupo indígena que habita algumas regiões do Chile e da Argentina. Esse tipo de moradia é construído tendo como base uma estrutura de madeira coberta de palha. Então, tem duas perguntinhas aí, tá? Vocês podem responder. Lembrando que resposta começa com letra maiúscula. Nos dias atuais, ainda existem diferenças entre as moradias? As casas são todas iguais? Ou existem casas diferentes? Casas maiores, menores, casas de madeira, casas de alvenaria. E aí? Respondo. Dá uma paradinha no vídeo, responda rapidinho. 2. Quais são as funções de uma moradia? Para que serve uma moradia? Para que serve uma casa? Ela tem alguma função? Será? Então, responda aí rapidinho, tá? E vamos lá, continuando, página 7. Nas regiões geladas da Europa, desde o passado, algumas famílias cobrem suas moradias com grama e com outras plantas para manter o calor do interior das casas durante o inverno. O adobe, um tipo de tijolo feito com a mistura de barro e capim, foi o material usado na construção de muitas moradias no Irã. Continuando, os primeiros habitantes da China viviam em moradias construídas com barro e caniços, que é um tipo de cana. O caule dos caniços era usado para sustentar a estrutura da moradia, e as folhas, depois de secas, formavam a cobertura. Continuando, os principais seres humanos que viviam na região onde atualmente é a Austrália construíam abrigos com madeira e peles de animais. Os Khoisan construíam moradias com barro, galhos e folha de árvores. Esses povos, que no passado habitaram uma grande parte do continente africano, são considerados uns dos mais antigos do planeta. Na Jordânia, um povo conhecido como Nabateu construiu moradias esculpindo rochas na região. Ok? Não. Então, essa foi a página 7.
Então, agora nós vamos lá para a página 8, que são atividades. E aí vocês vão fazer sozinhos, é bem simples, ok? Coloquem a data de hoje, compreendendo a história. Atividade 1. A respeito da importância das moradias, utilize algumas das palavras destacadas a seguir para completar corretamente o texto. Então, aí tem algumas palavras: abrigar, desproteger, diferentes e iguais. Vocês vão ler o texto e vão completar com essas palavras. Então, vamos lá. No decorrer da história, existiam. E aí? A palavra que vocês completarem, vocês risquem ela, ok? Depois a professora vai mandar a resposta. Tipos de moradia. Tanto as moradias do passado quanto as moradias atuais servem para... Para que serve? As pessoas, tá? Então respondam, é bem rapidinho, que depois a gente vai ver se está certinho. Número 2. Utilize as letras indicadas pelas imagens para descobrir o nome de alguns materiais usados na construção de algumas moradias. Então, tem aí o desenho, em cada desenho uma letra, e vai formar algumas palavras, ok? Então, façam essa página 8, é bem rapidinho. Pessoal, olha, 11 minutos é o que tá dando, certo? Mais uns 5 para que vocês respondam todas essas atividades aqui da página 8, mais a da página 6, caso não tenham feito. Mas assim, ó, com 15 minutos encerra a aula de geografia, né? Mais a aula de língua portuguesa, que foi ali também uns 25 minutos. Gente, por hoje é só, ok? 1 hora, no máximo, matamos a aula de hoje. Encerramos a aula de hoje, tá? E eu quero vocês crianças fazendo sozinhas, sem dar trabalho aos pais. São atividades possíveis de serem realizadas somente pelas crianças. Caprichem na letra, tá? Então, por hoje é isso. E eu vou agora começar a conversar com os pais para ver como que tá sendo, tá? E vou passar para a dona Carla, caso alguém esteja dando trabalho para realizar as atividades ou não esteja fazendo corretamente, certo? Então, tenham todos um bom dia. Qualquer dúvida, a professora está à disposição, é só perguntar, certo? Beijos, fiquem com Deus.